Olá, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, todos que acompanham o Sistema Gurgas de Comunicação, através do SGC Play, das nossas plataformas digitais, portal SGC e através do nosso canal no YouTube. SGC Podcast, presente na Rondônia Rural Show, extraordinariamente nesse período. Nós estamos aqui com o estúdio montado no pavilhão da imprensa, recebendo convidados, clientes, personalidades importantes que trazem assuntos que é de amplo interesse. E hoje, não diferente disso, estamos recebendo duas pessoas queridas, dois parceiros do SGC, que é a Maria Tereza Marangon, coordenadora do Sebrae na Rondônia Rural Show, e o Dayan Saldanha, responsável pela comunicação do Sebrae. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer para nós termos vocês como parceiros e toda a imprensa. E nós viemos aqui com força total, né? E você, Dayan? Bom, Lilian, obrigado pelo convite. É realmente uma satisfação estar aqui nesse estúdio luxuoso, viu, pessoal? Olha, lindo que está aqui, o SGC arrasa, né? Nós estamos realmente nessa parceria. A imprensa é um grande parceira nossa das atividades do Sebrae. O Sebrae é muito transversal, vai do rural ao digital. E sem a imprensa para repercutir isso, né, seria mais difícil das pessoas entenderem o que o Sebrae está. É verdade. Eu quero fazer uma pergunta para Maria Tereza. Me fala sobre a atuação do Sebrae dentro desse espaço hoje, da 13ª Rondônia Rural Show. Nós tivemos um propósito no Sebrae da gente conseguir divulgar os nossos canais digitais, o nosso portfólio, os nossos programas e também os nossos casos de sucesso aqui, né? Que a gente atua bastante com o empreendedorismo, que é o carro-chefe, a gestão. Então, nós conseguimos fazer com que esse momento fosse para a gente divulgar mesmo. Reforçar a nossa marca, que ela já é uma marca, a quarta maior marca, né? Aí em destaque. E então nós tivemos muitas parcerias, muitas atividades dentro do próprio estande do Sebrae e também com os nossos parceiros, Emater, Embrapa, Governo do Estado, temos aí também Cooperativa das Mulheres. Inclusive amanhã, às 14 horas, nós vamos estar com o palco, o auditório principal aqui do evento, que fica na SEDEC, né? SEDEC. 14 horas, 2 palestras, que nós vamos estar trazendo 15 caravanas de todo o estado para participar para as mulheres empreendedoras. Quais serão as temáticas e quem serão os palestrantes? A temática é justamente essa. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho de finanças. A Gleiciane, que é a nossa técnica especializada neste tema, vai estar. Nós temos também um caso de sucesso, que é a Mareilde, da Saboaria Amazônia. Saboaria Rondônia. Rondônia, desculpa. E temos uma palestrante convidada muito especial, que é surpresa. Não pode contar. Tá. E dentro do estande do Sebrae, né? Sebrae, Serviço de Apoio à Pequena e Microempresa de Rondônia. Eu sei que vocês estão na Semana MEI. Como é que está funcionando esse movimento por lá? Semana MEI, nós estamos também em todo o estado, atendendo com o escritório regional, alguns na própria sede do escritório, outros em algumas tendas. E também nós temos o apoio das 50 salas do empreendedor, ou seja, a gente consegue atuar em quase 100% dos municípios com essa atuação do MEI. E então, assim, estamos aí com a campanha, né? Bora resolver as pendências. As pendências. Então, todo micro e pequeno empresário, principalmente o MEI, eles estão sendo atendidos de forma muito objetiva, com profissionais competentes, capacitados, que foram treinados para atender as dificuldades que os MEIs têm. E existe alguma facilidade exclusiva para essa semana, além do atendimento otimizado? Existe uma parceria com também diversas instituições, entre elas a Cefim, a Juscer, que estão fazendo atividades em paralelo e somando junto conosco, né? Tudo com o intuito do resolver os problemas, os BOs que a gente está chamando dos MEIs, né? Você sabe que o microempreendedor individual é a maneira mais simplificada de ser empresário hoje no Brasil, né? Mas ainda existem alguns desafios a serem transpostos, né? E aí o Sebrae vem com a Semana do MEI, que é um evento nacional, talvez seja o maior evento de empreendedorismo, né, do país, e a gente aqui localmente agregou com diversos parceiros estratégicos, Conselho de Contabilidade, a própria Cefim, como eu já falei,
a própria Juscer, que é uma super parceira, e estamos fazendo os atendimentos que os MEIs precisam, né? Entendi. O Sebrae, ele trabalha de maneira muito transversal, com muitos parceiros, né? Sim. Entidades representativas, associativas, e tem um trabalho muito forte, pujante, junto à categoria dos pequenos empreendedores, Sim. que eu pude acompanhar, e o Dayan sabe. Eu gostaria que vocês dissessem, já que nós nos aproximamos do primeiro semestre do ano, quais são as principais ações que o Sebrae tem no radar até dezembro de 2026? Nós temos diversas ações, né? Como nós temos 8 escritórios regionais, cada escritório regional vai focar nas vocações e necessidades ali locais, né? Mas sempre voltados do rural ao digital, como a gente costuma dizer, né? Então nós temos dias de campo, nós temos soluções de Sebrae Tech, de inovação para agroindústria, para pequenos negócios, nós temos a educação empreendedora muito forte para atuar junto aos municípios. Bom, a nossa colega Maria Tereza, que é da Unidade de Políticas Públicas, também faz um trabalho fantástico, que é para melhoria do ambiente de negócios, né? Ou seja, para se tornar menos hostil cada vez mais para a pessoa abrir uma empresa, ter o seu negócio, gerar emprego, gerar oportunidades. Ela pode até falar mais sobre a atuação dela aí nesse caso. Então, aproveitando essa oportunidade, como o colega Dayan disse, ele focou mais na empresa, né? Na micro e pequena empresa. Eu vou focar um pouquinho mais, então, na nossa outra vertente, que é melhorar mesmo o ambiente de negócio. Então, hoje, nós temos aí vários consultores contratados, temos várias parcerias, uma delas é com a própria junta comercial, que está conosco aí para a gente desburocratizar e fazer com que o empreendedor se torne empreendedor de uma forma mais rápida, mais fácil, menos onerosa. Então, assim, as prefeituras hoje estão recebendo esta consultoria junto com uma empresa contratada e a junta comercial, para a gente estar minimizando as dificuldades dessa formalização. Vocês falam sobre minimizar a dificuldade de formalização. E a gente sabe que no Brasil abrir uma empresa é um grande desafio. Sim. Né? As pessoas que já tiveram oportunidade de trabalhar com os pequenos empreendedores sabem do quanto eles relutam, né? E tem medo. E como que o Sebrae atua em política para que isso seja, o impacto disso seja minimizado e que eles consigam se aproximar efetivamente do Sebrae, desmistificar essa máxima de que se eu me regularizar, eu vou me complicar? Como que o Sebrae atua nisso? Então, nós atuamos com essas consultorias dentro da prefeitura. Então, hoje nós estamos procurando fazer, potencializar, capacitar o poder executivo e também os empresários, para que o poder executivo consiga fazer essa integração com o empresário. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito prático que está acontecendo agora. Nós temos o programa Nosso Alimento. O que nós procuramos fazer? Primeiro, em uma pesquisa, o PAA e o PENAI, que são os programas de alimento nacional e estadual, eles estão sendo adquirido essa alimentação para merenda escolar de supermercado, o que é totalmente inviável para o município. Então, nós estamos organizando essa parte da prefeitura para que ela consiga vender, comprar, quer dizer, da micro e pequena empresa, da agricultura familiar. Paralelo a essa capacitação junto aos gestores municipais, nós estamos também capacitando as agroindústrias para que elas se preparem juntamente com as nutricionistas do município. A nutricionista vai ver o que o município produz e vai fazer os cardápios da merenda escolar conforme o que o município produz. Então, ali a gente já vai conseguir pegar este recurso e comprar do próprio município, dos agricultores. Então, a nossa proposta é que o recurso ele permaneça no município, ele fique ali. Então, o município compra da micro e pequena empresa e de MEI, de agricultura familiar, e este recurso consiga rodar neste município. Então, eu sou uma agricultora familiar. Eu faço uma venda para a prefeitura, só que para eu também ter a minha plantação, eu preciso comprar um adubo, eu preciso ir na farmácia, eu preciso fazer o meu rancho do mês, eu preciso pegar um ônibus. Ou seja, eu como agricultora, eu vou deixar todo o recurso que eu recebo da própria prefeitura naquele município.
Ou seja, um município fica mais pujante, mais cresce o desenvolvimento e a gente dá valor a quem a gente ajuda, né? E esse trabalho, ele está atendendo a todos os municípios que têm sala do empreendedor? Ou todos os municípios do Todos estado os de Rondônia? municípios do estado de Rondônia. Nós temos sala do empreendedor em todos eles? Nós temos 50 e, se não me engano, quando eu saí de Porto Velho, nós tínhamos 50. Agora eu não sei. Ah, não, de Paraná também aderiu. Recente, nós temos 2 grandes profissionais lá. Então, eu acho que 51. 51 municípios. Então, a gente pode dizer que o Praticamente. Sebrae está em todo município ainda bem, né? Agora, vamos falar de um trabalho que eu admiro muito no Sebrae, que eu pude acompanhar bem de perto, que é o trabalho de incentivo ao empreendedorismo feminino. Aonde acontece a caravana delas, né? O Sebrae delas foi lançado em quantos anos, Daiane? 3, 4 anos? Não, o Sebrae dela já existe, já é uma política nacional, uma estratégia nacional, já existe já há algum tempo, acredito. Mas em Porto Velho ele... Em Porto Velho também tem pouco tempo, mas não... Eu me referia a Porto Velho. Ah, Porto Velho, pois é. É um trabalho fantástico, eu estou aqui, o Bendito é o fruto, né? Sim. Belas e competentes mulheres, mas é um trabalho fantástico. Dentro da estratégia do Sebrae chamada Plural, existe um atendimento para o público feminino, que é o Sebrae delas, que é justamente para o empoderamento, para as mulheres realmente estarem cientes das suas capacidades, né? E trabalharem essa questão do empreendedorismo, trabalhar essa questão da economia circular também, para justamente fortalecerem esse segmento que talvez seja até mais, nós temos um público mais feminino até do que masculino no atendimento. Nas redes sociais, eu vou falar pela minha expertise, né? As nossas seguidoras são uma grande maioria dentro das nossas redes sociais. Então a gente fala predominantemente na comunicação para mulheres no Sebrae, né? Isso é interessante. Interessante. E há alguns anos, como eu falei, eu mencionei, me referi a Porto Velho, mas o que tem acontecido quando vocês sentam para fazer o balanço desse grande evento que vocês realizam, por exemplo, que é a caravana delas? Qual é o legado que ela deixa a cada ano? Olha, a gente tem conseguido, por exemplo, que estão abertas, inclusive, as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, temos conseguido resultados fantásticos. Nós acabamos, que eu digo, o último ciclo premiou a dona Nilcineia Luz, que é da região de Cacoal, se não me engano, do Café da Luz. Ela ganhou uma premiação em nível nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, né? Então, são esses resultados que têm feito a gente seguir em frente, né? A própria Mareilde, com a Saboaria Rondônia, que é caso de sucesso do Sebrae, mas também caso de sucesso de revistas e programas de grande renome, né? Em nível nacional. Ela que vai ser uma das nossas debatedoras amanhã no evento, né? São esses fortalecimentos junto ao empreendedorismo feminino que estão inspirando outras mulheres a se colocarem aí no mercado e conseguir resultados fantásticos, né? Certo. Não é preciso pesquisar muito para a gente entender que no ambiente de mulher pequena empreendedora, a gente sabe que elas são advindas de um novo reposicionamento profissional, porque vem os filhos, né? Vem a dificuldade com a carreira e a conciliação à maternidade, o que é muito comum quando você encontra uma mulher que, por exemplo, não tem rede de apoio e se torna mãe. E eu pude de perto acompanhar isso, né? Num programa de incentivo à economia solidária, e aonde eu via que o programa ele era para homens e mulheres, mas 90% do público era feminino. O Sebrae tem uma atuação nesse sentido de suporte para essas mulheres, com horários diferenciados, consultorias mais próximas? Como é que funciona isso? O Sebrae delas, ele tem esse cuidado em estar cada vez mais próximo, né? Então é uma jornada de atendimento com as mulheres, né? Temos consultorias, temos orientações, temos soluções específicas, respeitando essas peculiaridades, né? De várias jornadas que as mulheres acabam enfrentando ao longo do dia, né? Você quer comentar algo? E nós também procuramos valorizá-las, porque em muitos momentos que a gente conversa, a gente percebe que sempre a mulher ela é mais tímida, talvez pelo passado que teve, né? Então ela se recolhe, ela se intimida, ela tem vergonha. E a gente já conseguiu identificar que as mulheres chegam meio acolhidinhas, assim, acanhadinhas. E depois que elas vão participando dessa jornada, elas começam a se soltar, daí
De Elas repente, desabrocham, né? isso, daí de repente elas estão assim, afloradas, sabe? E é muito interessante isso, porque a gente percebe o viver da pessoa, que ela tá ali vivendo aquele momento, e assim, e que ele vai perdurar para sempre, sabe? Assim, eu me descobri. E eu acho isso fantástico quando eu vejo uma pessoa assim, tão acanhadinha, de repente floresce. Nossa, eu estou me enxergando como mulher. Eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, eu posso tudo o que eu quero. Isso para mim, assim, não tem, né? O Sebrae tem essa pegada bem forte nisso. A gente precisa valorizar cada um, despertar nele, né? Que ele se valorize também, não só o outro valorizar. Sim, você tem razão quando diz isso, porque a gente percebe que as mulheres, quando saem do mercado de trabalho, elas se fecham, né? E aí, voltar, dependendo da idade, que a gente ainda também tem a questão etária que influencia diretamente nisso, Sim. é sempre um processo mais complicado. Mas eu acho muito bonito o trabalho do Sebrae, eu sempre acompanhei muito de perto, e realmente vocês têm resultados excelentes, né? No que se refere a transformar a mulher em protagonista da sua história. Sim. Eu pude acompanhar isso bem de perto. Só que o Sebrae tem um trabalho, como a gente conversou, transversal, do rural ao digital. E eu também acompanhei uma outra vertente que foi muito bacana, que é a questão do Sebrae na atuação no turismo. Hoje, como que a gente pode dizer que o Sebrae atua? Quais são os projetos em tela? O que está acontecendo nesse segmento, dentro do Sebrae? Excelente. O turismo, você sabe mais do que ninguém, né? Movimenta mais de 50 outras atividades ali no destino, né? E o Sebrae, ele tem atuado muito presente. Praticamente todos os conselhos de turismo que existem no Sebrae têm uma cadeira lá para apoiar, enfim, estar junto das soluções e atuações, né? Nesse momento, nós estamos focando num trabalho muito bacana junto à reserva do Cunhã, que é estruturando o destino, e a colega a Evelyn e a Tatiana, que estão à frente dessa iniciativa, tem levado algumas consultorias, porque paralelo à questão do turismo, nós estamos trabalhando a IG da carne de jacaré, que é identidade geográfica, identidade ou identificação, eu sempre confundo. Identificação geográfica da carne do jacaré, que a IG é turismo na veia, né? Porque você trabalha a produtos específicos da localidade, né? Que só tem ali na origem. E isso... Que é o turismo de base comunitária. De base comunitária, né? Isso vinculado à produção associada ao turismo também, artesanato, aí você entra a gastronomia, né? Então nós estamos iniciando um trabalho lá junto à comunidade. A comunidade acolheu o Sebrae e as ações de consultoria. Recentemente nós trouxemos a colega Ana Clévia, que é do Sebrae, da Unidade de Competitividade, veio fazer uma palestra junto aos parceiros da FEComércio e foi conhecer a realidade do destino, que achou fantástico, né? Então, neste caso, em Porto Velho especificamente, nós estamos atuando no turismo de uma maneira muito assertiva lá. E também dentro da atuação nas unidades regionais, localmente a gente trabalha plano de turismo, municipal de turismo, trabalha a capacitação do trade turístico, da rede hoteleira, dos empresários, né? Então, de uma maneira ou outra, se o Sebrae não está com um projeto específico, mas o trabalho de capacitação, de orientação junto aos empresários acaba sendo também uma atuação muito forte dentro do turismo. Então nós estamos ali juntos e misturados. É verdade. Eu tive, inclusive, a oportunidade de acompanhar o Plano Municipal de Turismo de Porto Velho. É verdade. Né? Fizemos um trabalho muito próximo, que deu um start ali, eu, Lidiane e Samuel, à época, né? No ano seguinte. Aí foi contratada a empresa e a Camila desenvolveu. É realmente muito importante, porque serve como elemento norteador para as ações, né? E eu espero, inclusive, que eu estou um pouquinho afastada, eu voltei para a comunicação, mas que esteja sendo seguido, né, na gestão municipal. Isso. Não me estranha que o Cunhã esteja sendo assistido pelo Sebrae, porque a gente também participou desse processo. Na gênese do... Tatiana é uma técnica excelente, está à frente disso, ficou apaixonada desde o primeiro dia que chegou lá. Isso. Eu, como já estava acostumada, eu fiquei meio deslumbrada com a reação dela. Eu falei, mas gente, que isso, que exagero. Aí, né? Já fui tanto, que besteira. Enfim, mas realmente é muito lindo e vale a pena quando estruturar. Eu convido a todos, né, que dentro do respeito às comunidades tradicionais, Sim. que se possa fazer o uso turístico daquele espaço. Isso. Mas a gente está numa feira, né, do agro.
acho que a maior da região norte, né? Ano passado movimentou 5,1 bilhões. Salvo engano, ela está em terceiro lugar no Brasil, né? Então, assim, é uma feira que começou há pouco tempo e tomou uma proporção gigantesca. No agro, qual é o trabalho do Sebrae hoje em Rondônia? Nós atuamos aí em praticamente todos os municípios do estado com agro, com alguns projetos específicos, onde nós já temos algumas premiações, no caso do queijo, café, peixe e cacau. E temos também algumas IGs. E agora estamos buscando outras, né? Mas além disso, nós temos algo específico. Tem algumas, por exemplo, as associações ou até cliente individual mesmo, que ele procura melhorar o seu gado. Então, nós temos o programa Sebrae Tech, que ele apoia com até 70% dessa inseminação do FIV e ATF para beneficiar o produtor a ele ter esse auxílio, né? Para ele ter condições mesmo de fazer. Tanto na pecuária de leite como na de corte. Isso. Além disso, nós temos também algumas iniciativas de conhecer outros lugares, umas visitas técnicas, temos consultorias especializadas, temos visita de consultores constantes conforme o diagnóstico daquela região. Então, assim, o coordenador e o gestor dos projetos, ou a pessoa que está à frente dos projetos, ela sempre está de olho no que está acontecendo, fazendo diagnósticos e ofertando para este público para que a gente consiga avançar cada dia mais a nossa atuação no agro. Mas nós somos bem assim, bem amplos, como você disse, né? Da pecuária, lá do rural ao digital. Então, a gente aceita todos os clientes, desde empreendedor, para a gente conversar, para se tornar um empresário, como também os já formalizados, né? Eu acho muito bacana o papel do Sebrae na consultoria também, né? Hoje o Sebrae atua fortemente nessa questão de consultoria de maneira gratuita para os pequenos empreendedores. Não, nem todas são Nem gratuitas, todas. né? Nós temos Certo. esse programa que eu me referi, que é o Sebrae Tech, ele tem esse benefício de 70%. Algumas consultorias nós conseguimos que seja com valor bem reduzido ou sem algum valor. Certo. Mas a maioria tem sim um valor. Tá. O Sebrae tinha um movimento chamado Bora Empreender, não é isso? Sim. Como que está o andamento desse movimento? Ele ainda funciona? Existe projetos em vista? Não, nós deixamos mais amplo, né? Nós não deixamos só com essa pegada Bora Empreender. Certo. Mas a gente atua como Bora Empreender, com uma outra pegada mais atual, mais moderna. Mas o que a gente quer mesmo é que as pessoas empreendam, é despertar esse espírito empreendedor que às vezes ainda está no morninho ali, no forninho. A caravana do empreendedor acontece? Sim. Sim. Nós vamos ter uma caravana para o Dia das Mulheres, né? A palestra das mulheres, né? São caravanas de diversas unidades regionais. Mas eu queria só dar um depoimento, Lilian. Quando eu entrei no Sebrae, eu fui direcionado, que lá no Sebrae a gente é muito também, trabalha em todas as posições, né? Fui direcionado para um projeto para apoiar os produtores de leite da região de Nova Mamoré. E eu não sou muito um agro... Um agroboy. Ele é totalmente urbano. Eu falei, tá aí um desafio, né? Mas assim, ao final de um ano, nós conseguimos levar consultoria para os pequenos produtores de Nova Mamoré de leite, muito conteúdo que eu achei assim uma transformação fantástica. Parece uma coisa pequena, numa pequena localidade, mas é gigantesco. E há 10 anos, em 2016, e ela era a coordenadora naquela época da Rondônia Rural Show do Sebrae, e aqui hoje ela de novo. Sim. Olha a história que ela tem no Sebrae. E aí nós trouxemos os produtores de leite de Nova Mamoré aqui para Rondônia Rural Show em 2016, e eles
ficaram maravilhados nas vitrines tecnológicas e tudo mais. E a transformação que houve é que eles souberam visualizar os custos fixos, os custos variáveis, conseguiram fazer suas planilhas. Olha, isso é eles difícil traziam, alcançar. todo mês eles traziam as planilhazinhas, né, toda sujinha, amassadinha para o nosso consultor, para ele verificar. Eles já estavam falando em prolabore, fluxo de caixa. Então, é essa transformação, às vezes silenciosa, que o Sebrae faz com a vida do pequeno empreendedor. E não basta só empreender, basta também você ser competitivo e manter o seu negócio. É para isso que o Sebrae existe. Realmente assim, você acompanhar o trabalho do Sebrae, você se impressiona na diferença que isso faz. Porque às vezes o empreendedor tá ali, eu vou fazer um brinco de miçanga, porque eu tenho miçanga e eu tenho também o metal sobrando. E ele não calcula o quanto gastou, ele não calcula o tempo, ele não calcula a energia. Se faz o bolo, às vezes não calcula o gás, porque já tem gás em casa. E o Sebrae traz esse panorama, expande esse olhar. E eu pude acompanhar em diversas oficinas que fizemos juntas a transformação desses empreendedores. Nós estamos nos aproximando do fim do nosso podcast SGC. Esse é só o primeiro, eu espero ter a oportunidade de entrevistá-la inúmeras vezes, inclusive gostaria de convidá-la como mulher, né, como líder do Sebrae, que tem um trabalho atuante aí, uma trajetória longa, como o Dayan acabou de colocar, para estar conosco lá em Porto Velho, na Rádio SGC FM, aproximando esse trabalho, porque nós temos um programa que trouxe exatamente essa proposta, que é trazer esse protagonismo feminino para o horário nobre do rádio, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês e quero pedir que encerrem um por vez, fazendo um convite ao nosso público que está ouvindo agora o nosso podcast, para que estejam presentes na Rondônia Rural Show, visitando o estande do Sebrae. Ok, então eu vou começar, né? Primeiro, eu quero convidá-los a participar lá do nosso stand. Nosso stand, esse ano, ele tá muito cara de Rondônia Rural Show, porque o ano passado ele foi muito tecnológico, eu achei, para cá. Mas esse ano ele tá muito amplo, muito fresco, com uma pegada digital, mas é um ambiente rural, né? Nós temos até uns fenos e tal. Então, assim, eu quero convidar todos, empresário, empreendedor, alunos, visitantes, comunidade em geral, para ir lá conhecer um pouquinho do Sebrae. Pelo menos para ter aquela sementinha, sabe? E aproveitando a oportunidade, o Sebrae também está com um stand do Procatadores, que eu acho que vai ter que ser outra pauta aqui. Excelente. Mas, então, todo o resíduo da feira aqui da Rondônia Rural Show, os catadores da cooperativa daqui de Paraná, nós unimos várias cooperativas e eles estão prestando serviços para esta cooperativa. Então, assim, todo o estado, as cooperativas estão também recebendo. O primeiro dia eles conseguiram coletar 1.200 quilos, que o primeiro dia é mais tranquilo, né? Então, ontem eu não consegui verificar ainda, porque eles fazem o cálculo todo dia à noite. Eu imagino a quantidade de lixo que essa multidão produz. Pois é, são muitos resíduos, muitos. E eu até comentei que a gente precisa fazer um trabalho junto à comunidade aqui, pré-feira. Porque ontem, quando eu fui almoçar, eu percebi que era tudo no mesmo lugar. Então, assim, os restaurantes aqui, as lanchonetes, praças de alimentação, eles estão colocando um único lugar para depositar o lixo. Ou seja, a gente coloca a garrafinha de água, o PET, a latinha do refrigerante. Então, assim, tudo tá no mesmo. Quando eu olhei, eu fiquei assim, impactada. Eu não sabia onde eu jogava, sabe? Deu, meu Deus, onde que eu vou jogar? Daí tava tudo ali. Ideia, de repente, então, assim, né? Aproximar. Então, a próxima, eu acho que, inclusive, tem que estar no edital que a SEAGRE faz uma exigência. Quando você for expor, você tem que ter os lixinhos separados, né? Porque fica mais fácil. A gente ajuda o colega que vai fazer a coleta e a gente também ajuda o meio ambiente aonde nós moramos. Perfeito, excelente colocação. Então, muito obrigada, eu agradeço, estou à disposição, o Sebrae é sempre um parceiro e aguardamos você lá no nosso stand também para fazer uma visita. Daqui a pouquinho eu passo por lá. E você, Dayan? Olha, eu agradeço mais uma vez, parabéns pelo podcast, pela estrutura e queria reiterar o convite para todo mundo comparecer lá no nosso stand e falar com você que é jornalista, que nós temos o nosso Prêmio Sebrae de Jornalismo com inscrições até o dia 8 de junho. Aguardamos grandes histórias de sucesso. Olha lá que eu não vá fazer um especial extracurricular. Isso mesmo. Tá certo, muito obrigada. Tá ok? Tem uma excelente trajetória aqui na Rondônia Rural Show. Obrigado. O SGC Podcast vai ficando por aqui.
Mas a gente volta daqui a pouco na programação com mais entrevistas. Obrigada. Obrigada.